A partir de agora, entra no ar mais um programa da sua TVH, TV do Habilidoso. Curta, comente, compartilhe, deixe seu like. Seja membro do canal, ajude a mantê-lo. Doe através do Pix TV do habilidoso@gmail.com. TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Mais um programa Causos e Causas. Hoje o quarto episódio, vamos chamar assim, dessa série, e iremos tratar do Ceará Moleque, as presepadas que aconteceram na Praça do Ferreiro. Então, vem conosco e vai deixando seu like, curtindo e compartilhando, deixando seu comentário, que é de suma importância. Novamente aqui, conosco aqui na TVH, tem o nosso amigo jornalista Bezerrinha e o nosso professor Evaldo Lima. E antes de começar sobre esses casos, como é o dia do Rei do Baião e eu adoro Luiz Gonzaga, eu vou pedir para abrir uma inserção no programa e contar um caso do Luiz Gonzaga. Contigo, Bezerrinha e Evaldo. Boa noite a quem está do outro lado da telinha, né? Os nossos internautas. Sobre Luiz Gonzaga, a melhor história que eu tenho notícia, eu já li muito sobre Luiz Gonzaga. Eu tenho uma paixão, o Evaldo e Luiz, tão grande pelo Luiz Gonzaga, que quando eu editava a revista número 1, a revista Nordeste 21, que você conheceu espetacular, bem, espetacular. Eu não fiz só uma edição para comemorar os 100 anos do Luiz Gonzaga, completados em 2012. Eu criei uma coluna chamada Sala de Reboco. E ao longo de todo o ano de 2012, essa coluna infalivelmente era publicada na revista Nordeste 21. E tu nem imagina quem escrevia o Evaldo e Luiz. Era o nosso saudosíssimo Clevison Viana. Não, perdão. Arievaldo Viana. Irmão. Irmãos. Arievaldo Viana. Grande cordelista, escritor, referência da cultura popular tradicional, nanquim, charge, extraordinário. Eu convivi muitos anos com o Arievaldo. Nós fizemos muitas parcerias juntos. Conviver com o Arievaldo era estar bebendo todo dia água mais pura do nordestinismo. Então, nós fizemos um ano inteiro. Quando chegou em dezembro, aí eu botei na capa o Luiz Gonzaga, na capa grande, e o desenho era do Arievaldo. Que qualquer dia eu vou trazer. Tem que trazer. Vou mostrar aqui no programa. A coluna sobre Luiz Gonzaga é do Arievaldo. Arievaldo Viana. E quando chegou em dezembro, nós fizemos uma revista comemorativa com ele na capa. Mas assim, o Luiz Gonzaga, quando ele já estava no Rio, ele começou... Ainda não era o popstar, né? Aí ele achava, Evaldo, que ele era muito bom na sanfona, ele era um grande melodista, mas faltava a ele um poeta, um letrista, que pudesse fazer a carreira dele deslanchar. Quem ele procura? Lauro Maia. Que era cunhado do Humberto Teixeira. O Lauro Maia, que era boêmio. Aí o Luiz bateu na porta dele e disse: Lauro, eu queria que você escrevesse aí umas letras para eu musicar. E o Lauro Maia, boêmio irreverente, isso homem não quero conversa com isso, não, meu negócio é beber.
Aí o Lauro completou e disse: procure o meu cunhado, Humberto Teixeira. Sugeriu. Aí foi a sopa do mel. A vontade com a fome de comer. Gente, essa história que o Bezerrinha está contando, isso aqui é pérola. Como o Luiz Gonzaga conheceu Humberto Teixeira, o doutor do Baião, cearense aqui de Iguatu, um dos nomes um dos maiores poetas, letristas, advogado, né, Humberto Teixeira, pelas mãos do Lauro Maia. Foi deputado federal. Deputado federal. E foi um grande defensor dos direitos autorais. Eu posso contar uma também, do Luiz Gonzaga? Não só pode, como deve. Vamos lá. Uma história que eu acho fascinante do Luiz Gonzaga é a relação do Luiz Gonzaga com seu filho, Luiz Gonzaga Júnior, o Gonzaguinha, um dos maiores poetas, letristas, um dos articuladores do movimento artístico universitário MAU, junto com Ivan Lins, Vitor Martins e o nosso Gonzaguinha, e que teve uma relação muito tumultuada com o Gonzaguinha. Mas você sabe qual era o pomo da discórdia? Qual era o pomo da discórdia, Bezerrinha? Era a mulher do Luiz Gonzaga, que era uma mala, que interferia, ela tinha ciúme da relação do Luiz Gonzaga com Gonzaguinha. A questão que eu vou colocar... E botou catinga a vida inteira na relação pai e filho. É verdade. Agora eu quero fazer um registro aqui. O Gonzaguinha era filho do Luiz Gonzaga, e não resta a menor dúvida. Só que o Luiz Gonzaga era estéril. A mãe do Luiz Gonzaga, e tem as canções do Morro de São Carlos, do Gonzaguinha sendo criado pela Dina, com a perna no mundo. Tem uma canção do Gonzaguinha chamada Com a Perna do Mundo. Na verdade, o pai, de fato, o pai real era o Luiz Gonzaga. Mas é importante fazer esse registro. O Luiz Gonzaga era estéril. Os dois ficaram brigados durante muito tempo, se reencontraram depois e forjaram uma das histórias mais bonitas da música brasileira. E tem uma coisa também, né? Politicamente, o Luiz Lua Gonzaga era um homem mais conservador, o Gonzaguinha um homem mais progressista, mas uma história de pais e filhos. É uma alegria compartilhar algumas dessas histórias com você e com um amigo, amiga que está nos assistindo aqui no Causos e Causos. Evaldo, me permita dizer uma coisa que é importante. Lamentavelmente, o Gonzaga morreu no dia 2 de agosto de 1989. 20 dias depois morreria o Raul Seixas. Mas o Gonzaga morreu em 89, 2 anos depois morria o Gonzaga. E por que eu acho uma tragédia de proporções gigantescas? Sabe por quê, Evaldo? A missão a qual o Gonzaguinha ia se entregar de corpo e alma era organizar toda a vida musical do pai, resgatar tudo que havia sido perdido por uma razão ou outra. Ele ia montar o Museu Luiz Gonzaga, porque tem um museu lá no Exu, mas ele queria trazer muita coisa para o Rio de Janeiro, que era o centro cultural do Brasil, e ainda hoje é o velho Rio de Janeiro. Lamentavelmente, num acidente de carro em 91, com apenas 45 anos de idade, vem morrer o Gonzaguinha. Uma tragédia. Beleza. Então vamos entrar no nosso tema hoje, Praça do Ferreiro. Evaldo, qual foto eu boto aqui para a gente começar os causos da Praça do Ferreiro? Bota o que você quiser, Luiz. O que você quiser vai estar em bom tempo, vai estar em bom tom. Agora, antes de você começar a falar, deixa eu lembrar uma coisinha aqui. A Praça do Ferreira é o coração da República Democrática do Ceará. Essa praça, na verdade, ela remonta ao início do século XIX. É o local mais importante, mais significativo, é o local de maior bem-querer, de bem-querança dos cidadãos de Fortaleza, é a Praça do Ferreira. Inicialmente, a praça era a Praça do Areal. Era a Praça do Areal, né? Porque aquela areia... Era um areal infinito e uma cacimba. E uma cacimba. E o primeiro nome
foi Praça Dom Pedro II. Aí, em 1871, com a morte do Boticário, ele foi presidente da Câmara Municipal, Boticário Ferreira. Com a morte dele, trocaram o nome, e em muito bom tempo. Sim, sim. Só lembrando aqui, meus amigos, minhas amigas, Praça do Areal, Praça da Trincheira, porque havia um sujeito lá. As pessoas dizem que era Praça da Trincheira, porque ali, exatamente naquele local, aconteceu um confronto entre holandeses e portugueses, os holandeses que tinham invadido, não é, 1649, Matias Beck, fundaram o Forte Schoenbrück, que deu origem à Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, que é a origem da nossa bela fortaleza, e a Praça da Trincheira, porque teria acontecido um conflito entre holandeses e portugueses, mas tem gente que diz que, na verdade, é porque tinha um sujeito que morava lá e fazia umas festas, e tinha umas irmãs, e era uma trincheira, o apelido dele era Trincheira. Praça da Feira Nova, porque lá acontecia, né, a feira, depois Praça Dom Pedro II, aí entra essa história que, na verdade, de uma personagem que mudou a história da cidade, talvez, Bezerrinha, o primeiro urbanista da história do Ceará, que foi Antônio Gonçalves Ferreira. Ele veio para cá, ele, na verdade, era de Niterói, né? Era um cidadão de Niterói. Ele tinha ido lutar na Guerra da Cisplatina, que deu origem à Banda Oriental do Uruguai, a República do Uruguai, desertou na guerra, foi para Recife, arrumou amizade com o cônsul de Portugal e acabou vindo parar aqui em Fortaleza. Ele andou fazendo, ele tinha uma botica, né? Ele acabou tendo autorização para montar a sua botica na Praça do Areal. Ele acabou se casando com uma senhora de Aracati, nunca teve filho, eles nunca tiveram filho. Ele veio para Fortaleza em 1825. Aí, quando ele morreu, ele acabou se candidatando a vereador. Foi eleito presidente da Câmara dos Vereadores, e aquela herança portuguesa, política portuguesa, em que o presidente da Câmara também ocupa as funções de prefeito da cidade, que era o intendente. Então, ele fez importantes modificações e beneficiando aquela praça. Que vamos aqui por foto. Boticário, né? Conta um caso do Boticário, para a gente começar já que foi colocada a foto dele aí. Deixa eu explicar para essa juventude de hoje. Na época, no século XIX... contextualiza, qual é a época? Século XIX? Século 1800 e quanto? Olha... Isso é o Boticário Ferreira que está no ar? Exatamente. Ele veio para cá em 1825. Pronto. A construção da praça no Areal começou em 1928. Ela começou com a ideia de ser um espaço, porque faltava na provinciana Fortaleza, uma cidade ainda descalça, faltava um local em que as pessoas pudessem se reunir, conversar. Nessa época, a escola literária da época eram os oiteiros. Os oiteiros, eles pontificaram em Fortaleza quando era governador o general Sampaio. E existe um autor da época que fazia muita crítica áspera, dura aos oiteiros, porque eles faziam os poemas, os sonetos, os versos, só exaltando o governador. Sim. Chapíssima branca, chapa branca total. Então, nessa época, caro Luiz, caro telespectador, não existia as farmácias como se vê hoje. Você tinha o boticário, que era o especialista na fabricação de remédios. Tenho curiosidade para você complementar depois, para você complementar sobre a farmácia do Oswaldo Cruz, fica ainda na ponta do Oswaldo Cruz, da Praça Ferreira, exato. Então, não existia, nessa época, um Deusmar Queiroz, né? Um homem forte aí da Pagmentos. Então, os grandes laboratórios ainda não existiam no mundo. Você tem uma ideia, Luiz? A Bayer, a alemã, só veio chegar ao Brasil entre os anos 20 e os anos 30
do século XX. E aí, eu não posso deixar passar em branco, fazendo uma levíssima digressão, Evaldo. É por isso que eu digo que o Brasil é uma invenção do Nordeste. Dos reclames, eu sou do tempo do reclame. Reclame. Que era o comercial. Por falar em reclame, essa cajuína aqui é de primeira qualidade, viu? Gente, Delícia. exatamente. Eu ia Mas- até dizer para vocês, antes do Bezerrinho continuar, que a gente tem a cajuína do nosso amigo Silvanar, né? A cajuína São João, que é fabricada na Yaracoiaba, Ceará. Um cara guerreiro da Brinde luta aqui, também. Bezerrinha. Que fez a doação dessas cajuínas para apoiar o programa. Então, quem puder e quiser e gostar de cajuína no Boa Ceará, demais, boa compre demais. no WhatsApp, né? 859-6604-6224. É um guerreiro também da luta da nossa esquerda progressista. E do pai dele, seu Chico, lá de Aracoiaba para cá, ele vem mantendo essa tradição. Então, vale a pena também ajudá-lo. E ele doou essas cajuínas para a gente fazer uma parceria, um ajudando ao outro. Uma invenção do gênio Rodolfo Rodolfo Teófilo. 100% natural. Mas vai ser depois o Rodolfo. A gente vai ter espaço aqui para conversar sobre algumas dessas personagens. O Rodolfo Teófilo, que o Lira Neto escreveu O Poder e a Peste, né, contando um pouco a história do homem que enfrentou o velho Babaquara do Guerracioli, o homem que combateu aqui a varíola, a febre amarela, o homem que inventou a vacina nesses tempos negacionistas de enfrentamento à vacina. A gente tem que louvar o Rodolfo Teófilo. Foi o Rodolfo Teófilo que inventou a cajuína, tá certo, meu amigo? O Nogueira Arcioli, na época governador, era o Bolsonaro negacionista. O Rodolfo... Não, vamos deixar para... Vamos voltar para a Praça Ferreira. Vamos para a praça. Vamos dar mais outra foto aqui da Praça Ferreira. Eu tinha feito aqui que eu estava falando sobre os boticários em relação ao que são hoje as farmácias. E eu estava dizendo, só para recobrar o que eu havia dito, que os grandes laboratórios só vieram chegar no Brasil no século XX. E um dos primeiros grandes laboratórios de remédios foi a Bayer, a alemã. Você sabe um slogan, um dos slogans mais famosos do mundo. Se é Bayer, É bom. Você sabe quem criou esse slogan? Eu não sei não. O Nés da Capitinga? Não. Foi um pernambucano, gênio pernambucano. A profissão dele, ele era bibliotecário. Aí foi o primeiro grande marqueteiro e ele criou esse slogan. Genial. Se é Bayer, Genial. é bom. É impressionante a genialidade das coisas simples. Voltando aqui para a praça, Vamos lá, tem o Boy Ioiô, tem a Mula Preta. O nome do homem, rapaz. Não disse não ainda. O marqueteiro. Bastos Tigres, que era poeta, publicitário. História fantástica. Ele era também publicitário, mas o que ele era, na verdade, era bibliotecário. Mas Beleza. voltando à Praça Aqui a gente tem mais uma foto da Praça Ferreira, para vocês falarem aí, vão contando aí da Mula Deixa eu Preta. só aqui, Luiz Carlos, só lembrar aqui uma coisinha aqui para o Bezerrinha. Por que a gente está falando aqui que o Boticário Ferreira foi prefeito, presidente da Câmara, Antônio Ferreira Gonçalves, ao Boticário Ferreira, a cidade de Fortaleza? Porque onde era aquela Praça do Areal, da Feira Nova, da Trincheira, havia também o beco... Não se esqueça nunca da Cacimba. Da Cacimba, né? Ali havia um beco formado por muitos casebres, uma estrutura que inviabilizava qualquer possibilidade de praça. E foi o Antônio Gonçalves Ferreira, presidente da Câmara, o Boticário Ferreira, que destruiu esses casebres, indenizando os proprietários e construindo a praça num formato retangular que nós temos até hoje. Então, quem deu aquele desenho de praça foi o Boticário Ferreira, por isso o primeiro urbanista. Só concluindo aqui, Ferreirinha. Não, mas é porque é complementar. O que eu li é que o nome lá desse beco era Beco do Cotovelo. Beco do Cotovelo. Era o beco do Sobral. Era o Beco do Cotovelo. Sobral copiou Fortaleza. É exatamente essa história. E é por isso que ele é o primeiro urbanista da história de Fortaleza, porque ele acabou esse traçado mais racional, da ocupação mais de urbanidade mesmo, de ocupação do espaço. Silva Paulé empírico. E também, vamos combinar, né? A botica dele ficava na praça.
Então ele estava interessado em movimentar aquela praça. Então, em frente à botica dele, o pessoal ia jogar gamão, né? Ele organizava os intrudos, aquelas festas de frente à botica dele. Quer dizer, ele dava vida, o centro da cidade começou com ele. Essa a grande questão. urbanidade começou com o Boticário. Verdade, verdade. Então, e o importante a se dizer também, o Evaldo, é que o medicamento feito pelo Boticário era a base vegetal. Era chamada fitoterapia. Natural, né, hoje em dia. Era remédio natural. Hoje, os médicos de hoje, é a chamada empurroterapia. Tome remédio desses laboratórios. Bom, mas aí, veja bem, o Boticário, né, não substituiu o nome da praça, não foi um reles personagem, não. Ele passou a perna de Dom Pedro II, que ainda era imperador do Brasil, tá certo? E na Praça do Ferreira, eu sou de um tempo, aliás, eu contei aqui uma história para o Evaldo, dos bastidores, que os anos dourados da política, os comícios eram uma atração. Era uma atração. E as pessoas iam para os comícios, Luiz, não era para ganhar camisa, não era para ganhar sanduíche, passagem. As pessoas iam para ouvir os grandes oradores. Então, mas com as causas dessa do comício, teve alguém que correu, alguém que teve briga lá? Na Praça do Ferreira? Eu posso contar algumas aqui. Não, vamos por ordem, né? Vou contar um caso do comício, depois tem a história do boi ioiô também, que muita gente não conhece, essa da mula preta que eu não conheço. Eu vou deixar essa parte dos comícios. A gente já vai com 22 minutos. Eu vou deixar essa parte dos comícios para o Evaldo, até porque ele é o meu guru. Não. Amigos, a gente tem o privilégio de escutar uma das inteligências mais notáveis de Fortaleza, do estado do Ceará, que é o Bezerrinha. Então isso aqui leve como brincadeira, tá certo? O Bezerrinha é extraordinário. Bom, duas coisas que são símbolos da falta de educação e de ética, né? Começaram na Praça do Ferreira. Existe coisa mais mais ofensiva do que você dar um cotoco. Tu vai falar com o Nogueira Scioli quando foi deposto, né? A revolta popular, é verdade. Outra coisa criada na Praça do Ferreira, no meio da aglomeração. Era o dedo do povo, né? Era o dedo do povo. Agora, essas duas histórias aí. O pessoal carregava, na história dos comícios, quando tinha uma figura que não era benquista pela população, o pessoal costumava carregar nos braços, né? O político se sentia o maior orgulho do mundo, quando no meio daquele momento efusivo surgia o dedo do povo, e o dedo do povo atingia as nádegas daquele político. Outro gesto, velha dedada. Outro gesto de profunda falta de educação, que foi criado também na Praça do Ferreira, é o que a gente chama de dedada. É você enfiar nos traseiros de alguém o seu dedo em riste, criado na Praça do Mas Ferreira. por que foi criado lá? Porque lá... A geração da época criou isso, falta de educação, molequice, cearense, como é o tema do programa de hoje, Ceará Moleque. Isso vai... Isso é uma consequência da educação. Pronto. Tudo é uma... Data máxima vênia que o meu Miguel Evaldo, que é historiador, eu não sou só um curioso. Data máxima vênia do Evaldo, as coisas vão se sucedendo e vão construindo um perfil do fortalezense, do cidadão cearense. Tá? Começou com a dedada, depois veio o cotoco, depois, em 42, em 30 de janeiro de 1942, veio a vaia ao sol. Que o Evaldo vai já contar. Mas por que isso acontecia lá?
porque era onde a grande massa fortalezense se encontrava para tudo. O cara ia para a Praça do Ferreira. Especialmente a história do abrigo central, não é, Abrigo Bezerrinha? Central, que- O abrigo, o cajueiro, o botador, a maior festa popular, o Luiz Carlos insiste na história do Ceará Moleque. Eu tenho algumas restrições ao nome, né? Porque, na verdade, envolve uma certa carga de preconceito contra os pobres, contra os mais humildes, os doentes mentais, enfim. Mas a história do cajueiro botador, Luiz Carlos, Bezerrinha, não é, que botava caju o ano inteiro, e o pessoal, todo dia 1º de abril, realizava aquilo que o Otacílio de Azevedo chamava de a maior festa popular de Fortaleza, que era o Festival das Potocas. Quem contava as maiores potocas? O maior potoqueiro maior. Você sabe quem era o potoqueiro? Era o contador de mentira. Quem era o maior era o batalhão. O maior mentiroso. Aí você encontrava lá o Leonardo Mota, o Quintino Cunha, e era um dia inteiro para contar presepada a sombra do cajueiro botador. Você citou um nome que eu acho, Evaldo, que é muito pouco reverenciada do Ceará, que é um dos personagens mais importantes da cultura brasileira do século XX, Leonardo Mota. Sim. O Leonardo Mota, veja só, escutem os senhores que estão aí do outro lado. O cearense Leonardo Mota, que nasceu em Pedra Branca, ele é figura citada, vejam só, pelo maior folclorista brasileiro de todos os tempos, Câmara Cascudo, é referência para as pesquisas de Câmara Cascudo e é referência também para um desses gênios do Nordeste que nos deixou há bem pouco tempo, em 2014, Ariano Suassuna, para você ver a importância de um Leonardo Mota para a genuína cultura do Ceará. Super importante, mas lembre-se, na vez passada a gente fez um convite para conhecer a Mula Preta nesse programa, e o Bode Ioiô pelo menos, e já vamos com 30 minutos. Me perguntou, e o Zé Tatá. O Luiz Carlos me fez uma pergunta, quando eu estava chegando aqui, a gente estava falando de bastidor, qual foi o maior crime que já foi praticado na Praça do Ferreira? Eu fiquei pensando, provocando qual foi a maior barbaridade. A gente poderia falar do que os Galinhas Verdes, os integralistas, fizeram, atacaram um baile de carnaval e atacaram um bloco que tinha como tema os Galinhas Verdes, que eram os fascistas aqui no Ceará. Fiquei pensando nisso. Mas o maior crime que foi praticado na Praça do Ferreira foi feito pelo prefeito José Walter. Tem até um bairro aqui em Fortaleza chamado Zé Walter, em homenagem a esse cidadão. Já foi o primeiro prefeito biônico de Fortaleza, depois do malsinado golpe de 1964. E esse indivíduo... O governador era o Plácido Castelo e colocou o Zé Walter, que era o engenheiro, para governar Fortaleza. Esse indivíduo destruiu a Coluna da Hora, destruiu o poço, tudo o que representava a praça. E ergueu sobre a Praça do Ferreira uns caixões de cimento que impossibilitavam uma pessoa que estava no extremo ver o outro extremo da praça. Por que fizeram essa barbaridade? Por que ele fez essa barbaridade? Isso foi um ditame da ditadura militar. Porque era ali na Praça do Ferreira, o coração da República do Ceará, e onde se realizavam as maiores manifestações populares e os comícios que o Bezerrinha, esse camarada, instalou na Praça do Ferreira várias estruturas de concreto, uma barbaridade. Aí, amigo, me permita, Luiz Carlos e Bezerrinha, eu tenho que fazer aqui uma homenagem ao ex-prefeito Juracy Magalhães, Jura, o velho Jura, ao Fausto Nilo, ao Delberg Ponce de Leon, que foram os responsáveis pela requalificação da Praça do Ferreira em 1991, que retomaram aquela estrutura anterior, destruíram essa estrutura horrorosa da época da ditadura militar, e aí voltou a Coluna da Hora. Tem, inclusive, uma homenagem ao Boticário Ferreira lá no Poço, quer dizer, retomando a praça para a cidade. Então, viva Fausto Nilo, e fazer uma palavra aqui de reconhecimento ao prefeito Juracy também. Viva, eu quero falar do Bode Ioiô agora, eu quero do Bode. O velho Jura. Vamos falar do Bode. E numa outra oportunidade, eu vou contar um caos da eleição de 1992, que é uma história fantástica.
Aguardem. Agora é o bode. Esse Aí. bode aí, rapaz, ele veio para Fortaleza na seca do 15, né? Que a dona Raquel de Queiroz escreveu a sua obra célebre. Sabe onde ela escreveu, né? A dona Raquel? Sim. Aqui. Lá no Jockey Club, grudado ao meu bairro, Henrique Jorge, o bairro que ainda vai dominar o mundo. Não tenha dúvida. O bode ele foi comprado pela empresa inglesa, mas os ingleses gostam de um chazinho. Para a sorte do bode, como eles não gostam de buchada de bode, não gostam da carne do bode, na verdade compraram o bode mais para ajudar aqueles retirantes. E o bode ficava da sede da empresa, lá na Praia do Peixe, onde é a Praia de Iracema, para a Praça do Ferreira. Da Praça do Ferreira para a Praia de Iracema, para a Praia Formosa, para a Praia do Peixe. Da Praia do Peixe para a Praça do Ferreira. Aí o pessoal começou a chamar de bode ioiô, que vai e que volta. De um lado... E o bode ficava na Praça do Ferreira, tomava cachaça. E o bode tomava cachaça. Fumava charuto. O bode, quando passava aquelas mulheres bonitas, o bode levantava a saia das mulheres. O bode, aqui nesse livro, que é... eu esqueci por de favor, apresentar. tem um capítulo dedicado ao bode ioiô. Este livro, me permita, Luiz... Eu quero saber da votação do bode quando voltar. Pronto, isso aqui é uma obra-prima do grande cearense, intelectual, membro da Academia... É membro da Academia Cearense de Letras e do Instituto Histórico Geográfico do Ceará, que é o meu mestre Juarez Leitão. Isso aqui é a segunda edição. Ele conta toda a história da boemia de Fortaleza. Maravilhoso. Sábado, Estação de Viver. A primeira edição foi lançada em 2000 e essa edição, segunda, foi lançada na semana passada. Tem até uma colega que me perguntou onde é que compra. Eu acho, veja bem, O autor só. eu acho que só com o autor. Depois, Mas eu vou dar. aí você me passa o contato, eu boto aqui no embaixo. próximo programa, eu lhe trago o contato, eu vou cobrar do Juarez, o local onde está a venda, e você passa para o nosso Zerrinha, instinto público. O livro do Juarez, ele está no mesmo patamar desse Fortaleza Descalça do Otacílio de Azevedo. Aqui tem as mais bonitas histórias da nossa Fortaleza, desse Coisas que o Tempo Levou, de Raimundo de Menezes, é um clássico, do História Abreviada de Fortaleza e Crônicas sobre a Cidade Amada, do Mozart Soriano Aderaldo. Esse é A Praça do Ferreira, do Daniel Carneiro Job, maravilhoso. E da Branca Noite, do Fim do Mundo, que é um dos clássicos da boa literatura cearense, com a apresentação do Tarcísio Matos, o autor da Branca Noite, do Fim do Mundo, está conosco aqui, é o Bezerrinha. Aliás, não mereceria nem menção ante aos gênios. Evaldo, Bezerrinha, eu quero agradecer aqui a todos que estão nos ouvindo, né, que estão nos assistindo, que vão comentar aí depois, que vão compartilhar. E quero entender a história do voto. O bode foi eleito ou não foi? Não, o bode foi eleito. Era uma época em que a eleição era escrita em cédula e a irreverência, a molecagem do cidadão de Fortaleza elegeu o bode ioiô. O bode ioiô foi eleito vereador de Fortaleza. Foi eleito vereador de Fortaleza. Foi como o caso do Cacareco. Do Cacareco, do Macaco Tião. Quer dizer, são essas três histórias, numa época em que havia muita fraude, na época que o voto era escrito... Mas também era um voto de ironia, né? Era também. Um voto de ironia. Não, era um voto de protesto, de rebeldia. Da época que estava relacionada a quem governava o Ceará, por isso que as pessoas... Eu acho que era uma política de um modo geral. Não era especificamente contra alguém. Não tinha um alvo definido. E a história da mula, que eu nunca ouvi falar? Não, aí, concluindo essa história, o que é muito interessante é que o bode era conhecido por todos os cidadãos de Fortaleza, foi eleito vereador, o bode tomava cachaça, o bode fumava charuto, o bode era muito bem querido, o bode entrava no teatro, o bode ioiô andava de bonde, numa época em que havia aquele processo de higienização da cidade, que estava proibido vários animais não podiam ser criados soltos, o bode ioiô passeava por Fortaleza e apareceu misteriosamente morto. Até hoje, esse talvez seja o maior mistério da história de Fortaleza. Por que morreu o bode ioiô? Ele foi assassinado? Foi um crime político? Foi um crime passional?
Será que foi algum marido enciumado do bode ioiô? Talvez tenha sido cirrose hepática. O bode ioiô gostava de uns tragos. O fato é que... Ou câncer de o bode, na verdade, deve ter morrido de velho. E o que fez o povo de Fortaleza? O bode acabou sendo empalhado e hoje o bode está no Museu do Ceará. É símbolo dessa irreverência, dessa molecagem cearense. E no início do século XXI, agora, foi criado pelo Sérgio Braga, o nosso livreiro mor, foi criado o Clube do Bode. O Clube do em Bode. homenagem ao bode ioiô. Assim, o Luiz, a eleição do bode ioiô são aquelas eleições em que aparece uma figura folclórica. Passando para o lado humano, Evaldo, Sim. eu me reporto ao ano de 1982, quando o vereador mais votado de Fortaleza foi o deficiente eficiente. Alberto Fernandes? Antônio Fernandes. Antônio Fernandes. Ele tirou, para tu ter uma ideia, Luiz, ele tirou 21 mil votos. Nessa época, meu amigo, era um fenômeno eleitoral. Quem não se lembra também de Débora Soft, que era... Não me lembro, não. Era um stripper. Eu não me lembro, não. Nunca nem conheci. Você se lembra. Você andava muito ali pelo lado da Bezerra. Só tinha 16 anos. Você é precoce nesse campo. Não me venha com essa história, não. Então, essa história do bode ioiô, e por que ele ficou tão conhecido? Porque Fortaleza era uma cidade muito pequena ainda. Então, ficava fácil todo mundo conhecer. Quer dizer, se o bode ioiô vivesse hoje, ele não seria a figura mítica que ele é. Porque, Evaldo, eu fico assustado como a periferia de Fortaleza cresceu. Rapaz, eu já andei em cada local em Fortaleza e se você me jogar lá, tem alguém que dirija para mim, eu não sei, volta. Então, são os rincões urbanos. E a Mula Preta? Na verdade, não é a Mula Preta, não, Luiz. Era o Burra Preta. Burra Preta. Era o Burra Preta. Burra Preta. Que você falou na vez era um negro de 2 metros de altura, muito forte, muito forte. Andava sempre com a camiseta mesmo, né? Do ferroviário. Aquela camiseta cavada do ferroviário, agora muito forte. E era gay. Ele chegava perto dos transeuntes ali da Praça do Ferreira e dizia: ei, me dá uma ajudinha aí, me dá uma esmola. E se você não desse, na verdade, você corria o risco de levar um safanão do Burra Preta. E o Burra Preta, ele acabou sendo espancado várias vezes pela polícia, pela história. Era um dos tipos folclóricos da Praça do Ferreira. Eu poderia elencar, aqui nesse livro do Otacílio de Azevedo, tem um capítulo dedicado aos tipos populares da Praça do Ferreira. O casaca de urubu, o de rancho, os gatos pingados. Pedão da bananada. A banca do bodinho. O Chico Coruja, o Bembem Garapeiro, o Mestre Arcanjo, o Manezinho do Bispo. O Manezinho do Bispo tinha 5 dedos em cada uma das mãos. Tinha 6 dedos em cada uma das mãos. Ele tinha 12 dedos nas mãos. Isso foi contado pelaquela história do mentiroso, da Praça Ferreira que tinha, ou é verdade? Deixa eu te falar de um outro. Não, peraí, é verdade ou aquela história do mentiroso que se juntava na praça e ficava contando as histórias? É verdade. É verdade, mesmo 6 dedos. O personagem Esse personagem existiu realmente? Existiu. Ou foi contado naquela história para ver quem foi que viveu mais? Eu estou lhe respondendo aqui. Existiu esse personagem. Olha, são 3 coisas que não pode faltar numa praça. O doido, o louco, o mentiroso. Sim. E o fofoqueiro. Sem esses 3 elementos, não tem praça. Não tem praça. E os loucos de Iracema, como eu costumo chegar, eles também faziam o trajeto da Praça do Ferreira. Eu conheci um personagem... Chagas dos Carneiros, muita personagem interessante. Agora, um dos mais interessantes, eu reputo, é o velho
Rolim, torcedor símbolo do Fortaleza, que todo santo dia estava na praça do Luiz Rolim Filho. Ele era forte, barrigão, e era com charuto na Praça do Ferreira, fazendo apostas. E o Rolim é um personagem tão marcante que eu tenho aí uma série de causos sobre o Luiz Rolim Filho. O Luiz Rolim Filho, ele abriu um clube, Romeu Martins, lembra do velho? Frequentei. Lá no Montes. Era Romeu Martins, porque o nome da rua era Romeu Martins. E ele foi o primeiro empresário de casa de show que trouxe o Roberto Carlos para fazer um show lá no Romeu Martins. Agora, o melhor você não sabe, meu amigo Evaldo. Todo grande cantor que ele trazia para fazer show, Evaldo, lá no Romeu Martins, tinha que ir lá no clube bater uma foto ao lado dele, Luiz Rolim Filho. Quando ele trouxe o Roberto Carlos, que já era o rei da música popular brasileira, ele achava que era como os outros cantores. Aí ele liga para o Excelsior, o Roberto estava lá na suíte presidencial, aí ele tinha uma voz assim, meio grossa, aí ligou lá para o hotel. Minha filha, eu queria falar com o Roberto. Aí disse, como, meu senhor? O Robertinho, o Roberto Carlos, meu filho, ele tem que vir aqui no Romeu Martins bater a foto. Aí disse, meu senhor, o Roberto Carlos fica no hotel, vai fazer show, volta para o hotel e vai-se embora. E ele é melhor que os outros. Aí ele trouxe para fazer um show lá no Romeu Martins, Luiz e Evaldo, ele trouxe o Jair Rodrigues. Só que ele deu azar, porque no sábado do show do Jair Rodrigues, caiu uma tromba d'água em Fortaleza. Deu quase ninguém no show. E o Luiz Rolim Filho... Prejuízo grande. Grande. Aí ele criava lá na casa dele, que era no próprio clube, ele criava muito passarinho. Aí eu tenho um amigo que foi fazer uma visita a ele, aí estava um rolim, aquele local que você bota a comida, o alpiste, né? Aí ele assoprando o alpiste para botar para o passarinho. Aí esse amigo me disse, Rolim, cuidando dos passarinhos, né? Aí disse, rapaz, eu nem te digo, isso que é? Esse bichinho é igual o Jair Rodrigues, canta bem, mas dá um prejuízo. Vamos chegar nas considerações finais, gente? Vamos lá, eu queria dedicar esse programa, Luiz Carlos, Bezerrinha. A gente falou do Boticário Ferreira, falou das origens da praça, tivemos o privilégio de escutar o Bezerrinha falar do Lauro Maia e do Luiz Gonzaga, muitas histórias bacanas. Mas eu queria dedicar esse programa, me permitam, Luiz e Bezerrinha, ao Mário Gomes, ao grande poeta da Praça do Ferreira, ao grande poeta do estado do Ceará, um poeta que precisa ser conhecido. Se você não conhece o Mário Gomes, o poeta da Praça do Ferreira, faça uma pesquisa, vale a pena. Eu queria dedicar o programa de hoje a um personagem importante da Praça do Ferreira, que é o nosso Juarez Leitão. Você ficou devendo 2 livros sobre a Praça do Ferreira. Um deles é de autoria do Juarez. Do próprio Juarez. O outro é do Alberto Galeno, que tem Fortaleza e seus personagens. Sim. Eu vou tentar localizar esses 2 livros para trazer aqui para a gente mostrar para o nosso distinto público. Agora, você imagina, isso aqui, gente, olha, tudo é história da boemia de Fortaleza. Aqui tem os principais personagens em todas as áreas da atividade humana. Está tudo aqui dentro. Eram profissionais da música, do cinema, do rádio, do setor empresarial, do setor intelectual.
Está tudo resumido aqui, neste grande livro de autoria. Ele foi teu professor? Não, fomos colegas. Eu trabalhei com o Juarez no Batista, no GEL, em várias instituições de ensino. É um grande mestre e é meu grande amigo. Gente, eu tive lá no lançamento do livro, fiz um pequeno filmezinho de 5 ou 6 minutos, então tá aqui no canal, assiste quando vocês puderem. O meu oferecimento do programa de hoje é a todos vocês que nos assistiram nesse 4º episódio, a todos vocês que nos assistem diariamente nas lives que tem no programa, no canal, que é segunda-feira, 9 horas da manhã, com o Mundo do Trabalho. Quartas-feiras, tradicionalmente, essa live, né, de 6h30 ou às vezes às 9. Na quinta-feira, Setorial de Saúde, Defesa do SUS, amanhã tem nova live às 9 horas da noite. E também, né, nas outras lives que a gente fez. E agradecer a vocês. A próxima semana vai ser na quinta-feira, às 7h30 da noite, né, vai ser a última live minha do ano, né, sobre a importância do Natal, né, para a humanidade. Então, a gente se encontra amanhã às 9 horas. Inscreva-se, doem, né, compartilhem, ajude esse canal a chegar a 10, 15 mil habitantes. Boa noite, né, gente? Boa noite. O nosso programa é um tanto quanto indisciplinado, assim, em relação ao tempo. O nosso apresentador, o nosso âncora, talvez fique meio agoniado, mas eu acho que o prazer do programa é exatamente escutar, aprender um pouquinho com tanto conhecimento. Com toda certeza, só que eu tenho medo depois do puxão de orelha, deixou passar o tempo demais. Eu gosto tanto de quebrar o gelo que até o celular deixa tocando. Olha aí, ó, ligado? Abraço, gente. Abraço, saudações. Alvinegras, tchau, tchau. Corais. TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil.